Pessoal, se eu quero pegar onde o meu script está instalado, eu posso usar path da biblioteca OS. E a partir de agora, eu consigo construir essa minha estrutura de forma a pegar essa informação de qualquer lugar. Não importa de onde o meu script esteja instalado, executando. Tá? Então, olha lá. Olha lá. Tá? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de baseDir. Tá? Por que ela está em caixa alta? Observe que até a cor dela muda, certo? Pessoal, de acordo com o PEP 8, se eu quero criar uma variável para ser uma constante, eu coloco ela em caixa alta. Tá? Ela não é mais em minúsculo, é toda em maiúsculo. Uma constante que é global ou constante? Não, independente de ela ser global ou local. Tá? O que é uma constante? É algo que não muda de estado. ela vai ser aquilo? Ela sempre será aquilo, não importa em que ponto do meu código. Aí você pensa, lá do ponto de vista da matemática, por exemplo, você tem o π, certo? O π é uma constante, certo? Por quê? Porque ele vale 3,14 e mais um monte de coisa. Não vai mudar nunca. Tá? Não mudará nunca. Então, no momento que lá no meu código eu crio lá uma variável, eu chamo de π, maiúsculo, porque ela é constante, certo? E eu digo que ela vale 3,14, ela valerá, enquanto o meu script executar, 3,14. Por quê? Porque eu não mudarei o estado da minha variável. Certo? Beleza. Professor, mas agora eu preciso de um pedaço do código que eu preciso que π seja 3,1415. Lascou-se. Tá? Por quê? Se isso era uma constante, eu não posso mudar o estado dela. Eu não posso mudar o conteúdo. O Python vai permitir que você mude? Vai. Tá? Porque isso daqui, essa caixa alta que a gente está usando aqui, a gente está usando ela por convenção. O Python não vai impedir que você mude. Tá? Mas se é uma convenção, ela tem que ser seguida. Oi? Não deveria mudar. Exato. Tá? Então, beleza. Eu citei o π, certo? Mas o que é uma mudança de estado? Às vezes eu posso não mudar o conteúdo de uma variável e ainda assim ela mudar de estado. Trocando um tipo. Oi? Eu estou mexendo com a variável ainda assim. Imagine vocês a seguinte situação. Eu abro uma conexão com um banco de dados. Certo? O banco de dados pode fechar a conexão pelo lado dele? Pode. E aí o estado da minha variável mudou, porque a conexão não é mais válida. Entendeu? Então eu não mexi na minha variável, mas o estado mudou. Então, quando eu crio uma variável, eu preciso ter se eu estou chamando ela de variável, é porque o estado dela não muda em situação nenhuma. Mudar o tipo é uma mudança de estado? Sim. Porque eu mudei o conteúdo dela. Certo? Antes ela era inteiro, agora ela é uma string, por exemplo. Mudei o estado. Então isso é uma mudança de estado de fato. Tá? Mas eu manipulei a variável para que isso aconteça. Né? Mas há sim coisas externas que podem mudar o estado de algo. Renomear uma pasta, por exemplo. Mudou o estado, mas o código, a minha variável não mudou. Certo? Então sim. Então isso pode ser algo. Quando eu digo, então, que eu vou criar um baseDir aqui para o meu código, significa o quê? Que este cara, ao longo da execução, não se alterará. Tá? Professor, mas você criou aqui o baseDir e aí o usuário foi lá e renomeou a pasta. Ele tem mais é que se lascar mesmo. Aí já não vai funcionar. Por quê? Porque não vai mais funcionar. Porque agora eu esperava um baseDir, foi alterado, então alterou o estado, tá? do processo que está sendo executado. Então, naturalmente, o meu código quebra. Tá? Então, isso aqui é mais uma informação de, se você trocar, vai dar pau. Essa é a ideia. Não mexa. Não mexa. Essa é a ideia de uma constante. Mudou, já era. É isso aí. Tá? Pessoal, vários frameworks utilizam, inclusive, esse mesmo nome de variável que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, existe, por exemplo, um framework chamado Django. Tá?
que é um framework para desenvolvimento web, que lá no arquivo de configuração dele, a primeira coisa que ele faz é criar uma variável BaseDir. Por quê? Porque agora ele sabe onde ele está instalado. Então ele faz tudo a partir dali. Tá? E aí, como que eu posso construir aqui o meu BaseDir? os.pf.dirname file. Essa é a forma mais simples. Por quê? Porque isso daqui vai salvar o diretório base de onde o meu file está instalado. O meu script está instalado. Esse é o mínimo. Então, se eu imprimo aqui, por exemplo, BaseDir, ele faz o quê? Ele me dá a pasta de instalação. Certo? E agora, como que eu abro um arquivo para que isso funcione de qualquer lugar? Então, vamos supor que eu quero abrir aqui o ips.txt. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Arquivo, recebe open, e na hora de construir esse cara aqui, o que eu faço? BaseDir, barra o nome do arquivo. Agora ele vai caçar o arquivo onde estiver. Tá? Então aqui, vírgula R. Eu estou deixando esses espaços extras aqui para facilitar para vocês lerem, tá? Esse espaço não deve estar aí. É uma má prática. Tá? Então você pode, ele executa, mas pelo PEP8 é uma má prática. Tá? Inclusive o PEP8 tem um capítulo lá específico para mostrar esses espaços. Não é uma boa ideia. Então assim, ó, esse espaço aqui você deixa. Esse é importante para facilitar a leitura. Mas esse aqui, por exemplo, ou esse aqui que eu deixei antes da vírgula, esses são ruins. Ah, não, esse segundo ali é legal. Ou então espaço aqui, por exemplo. Isso é ruim também. Isso, exato. Então, esse aqui é para amontoar realmente, mas esse espaço extra aqui é encheção de linguiça. Tá? E aí, o que acontece? E eu vou... Então, fora em arquivo... Tá? Aqui, ó. Tem que ter fechado o meu arquivo. Olha lá. Mas você está vendo que ele imprimiu tudo? Tá? E se eu mudasse de pasta? Estou lá no documentos. Ele continua imprimindo tudo. Por quê? Porque agora ele identifica onde que eu estou. Tá? Isso daqui é a solução ideal? Não. Não é. Por quê? Pessoal, vocês estão vendo que eu estou tendo que enfiar essa barra aqui na mão? Então, entre BaseDir e o ips.txt, eu estou tendo que enfiar uma barra na mão. Isso é uma péssima prática. Por quê? Isso aqui só funciona no Linux. Tá? Não vai funcionar no Windows. Por quê? Porque no Windows, a barra é ao contrário. Tá? Então, como que eu resolvo este problema? Pessoal, a biblioteca PF, dentro do OS, lá no PF, existe um método para resolver esse seu problema. Tá? Chamado join. pf.join existe para construir paths. Então, olha lá. Agora, ao invés de fazer essa string sem vergonha que eu fiz aqui, o que eu vou fazer? os.pf.join. E o que eu quero juntar? BaseDir com o nome do meu arquivo. Tá? Muito mais elegante do que aquela string que eu tinha feito antes. Ah, posso passar quantas coisas eu precisar aqui? Sim, quantas coisas eu precisar aqui. Então, imaginem vocês o seguinte. O meu script teste está dentro da pasta Python 12.863, certo? Mas aqui eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de arquivos. Por quê? Para separar todos os meus arquivos. E aí eu pego esse ips.txt e movo para lá. Agora eu posso fazer BaseDir, vírgula, arquivos, via, vírgula, ips.txt, para que ele casse aqui dentro? Posso. Join recebe quantas strings eu achar necessário.
Importa. Dois documentos ao mesmo tempo? Oi? Ele abriria dois documentos ao mesmo tempo? Não. Não. Por isso que importa se é pasta ou arquivo. Então, o último cara aqui, no caso do Open, tem que ser o arquivo. Certo? Mas todo mundo que vem antes tem que ser pasta. Tá? E aí, se eu executar isso daqui lá do documentos, olha, continua funcionando, mas está lá dentro do arquivo, certo? Por quê? Porque eu construí o meu path. Então, se eu pegar e imprimir isso daqui, né, até para poder mostrar para vocês, o que eu vou ter? Olha lá, ele construiu o path aqui. Ó. O que é interessante? Para quem está em casa e tentar executar exatamente a mesma linha, o path vai aparecer diferente. Vai aparecer C, 2 pontos e um monte de tralha. Tá? Porque é o caminho do cara lá no sistema operacional do cara. Entendeu? Então, o join, ele já resolve para mim a diferença entre sistemas operacionais. Certo? Beleza? Bom, e como que ficaria, então, isso que eu acabei de fazer dentro de um exercício? Tá? Então, um dos exercícios que a gente fez lá de arquivos era justamente esse dos IPs, certo? Então, vamos supor que eu quero ler esses IPs dentro desta pasta arquivos e eu quero escrever o meu arquivo saída também dentro da pasta arquivos. Como que eu faria? Então, eu viria aqui, import OS, certo? Buscaria construir o meu base-dir. Pessoal, você pode dar outro nome para essa variável? Pode, tá? Eu só uso porque em frameworks ela é mais comum, com esse nome aqui mesmo. Tá? Então, aqui o que eu vou ter? os.pf.dirname file. Eu acabei de pegar a pasta onde esse meu script aqui, exercício, arquivo, slide 1, está instalado, certo? Esse vira o meu base-dir. E agora? Agora, aqui no lugar do arquivo, eu vou fazer o quê? os.pf.join, passando quem? Base-dir, certo? Vírgula, arquivos, vírgula, o arquivo que eu quero ler. Certo? E lá embaixo na saída, mesma coisa. Então, eu vou trocar essa string aqui pelo mesmo join, mas qual é o cara aqui? Saída. Tá? Se eu executar este cara aqui agora, deixa eu até limpar aqui para mostrar para vocês. O que eu vou ter? Então, observe que aqui em arquivos não existe um saída.txt, certo? Eu estou na pasta documentos, tentando executar esse cara. Mas se eu executar, olha onde que vai a minha saída. Lá para a pasta correta. Tá? Aí é outra conversa. Aí é diferente. Tá? Se eu quisesse fazer a saída para o navegador, eu precisaria que o meu arquivo resultado fosse um HTML e eu precisaria invocar o Chrome abrindo aquele HTML. Tá? E aí eu preciso de um conjunto de bibliotecas. Eu precisaria construir o HTML, que não precisa de biblioteca nenhuma. Eu posso construir como string padrão. E aí eu precisaria da subprocess, mandando o sistema operacional abrir o Chrome com aquele arquivo específico que eu acabei de criar. Aí é um pouquinho mais complicado, mas sim, é possível. Você abriria em um servidor do próprio computador, né? Oi? Você abriria em um servidor do próprio computador, né? Dentro desse HTML. Porque senão você teria que criar um site para abrir. Ah, sim. É porque um arquivo HTML eu posso abrir de onde eu quiser. O arquivo HTML não precisa de interpretação, o próprio navegador faz isso. Tá? Então eu poderia, por exemplo... Porcaria. Vamos lá. Teste.html. Tá? Aí eu poderia vir aqui. HTML. /HTML. Caceta. Não escolha difícil. Aí vamos pegar fazer um HTML velho aqui. Aqui, teste. Ele é autocompleta. Estou acostumado a fazer HTML em editor de texto. E vou deixar isso aqui grande. Tá lá. Isso é um HTML, certo?
Então, eu posso abrir ele direto no navegador, se eu quiser. Eu posso vir aqui. Cadê minha pasta? É que só ver isso. Tá. Então, eu vou abrir com Chrome. Tá lá. Teste. Entendeu? Então, eu posso abrir um arquivo HTML dentro do navegador e ele interpreta direto pelo próprio navegador. Tá? Isso não tem problema nenhum. A grande questão é, como que eu vou fazer o Chrome abrir este arquivo que eu acabei de criar, saindo direto a partir do próprio script? Aí o buraco é mais embaixo. Tá? Por quê? Deixa eu ver uma coisa. Chrome pelo navegador, pelo terminal, eu não lembro como é que é. Abrir Chrome pelo terminal. Tá bom. Google Chrome. Aí ele abre, certo? Mas provavelmente deve ter existido algum parâmetro que me permita passar um script para o Chrome, né? Não, isso aqui é configuração, environment. Certo? Vamos testar. Esse é o New Window. Blá, 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 eu acho que é isso. Então, vamos lá. Google Chrome -- New Window. Teste HTML. Esse é o comando. Certo? Agora que eu descobri o comando, eu posso usar a subprocess para executar. Então, eu posso vir aqui dentro do meu script, apagar essa porcaria toda. Eu venho aqui, import, subprocess. Você vai adicionar um parâmetro. Mais ou menos. Então, eu venho aqui, recebe subprocess.run. Aí eu venho aqui, Google Chrome, vírgula, menos, New Window, vírgula. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque agora eu preciso colocar o PF desse cara, certo? Sim. Então, agora eu posso vir aqui, s.pf.join, isdir, vírgula, teste.html. Faz tempo que eu não uso subprocess, pode dar errado, tá? Aí. Aí o meu script invoca o Chrome e abre o HTML que eu acabei de construir. Os dois estavam na mesma pasta. Não, porque eu estou executando lá do documentos, o HTML está dentro da Python 12.863 e o meu script também. Mas se eu quisesse, por exemplo, mover esse cara lá para arquivos, que seria o lugar certo dele agora, né? Eu poderia simplesmente vir aqui, arquivos, ou então, sei lá, HTMLs. Lá. E aí ele executaria, faria a mesma coisa. Nossa, não, agora Tá. faz sentido, não. Então daí eu posso fazer isso de qualquer lugar. Né? Eu poderia ir além, inclusive, porque aqui eu claramente construí o HTML na mão, certo? Sim. Deixa eu só para fechar um pouquinho essas janelas. Antes que comece a dar pau o troço todo aqui. Né? Então, eu poderia, por exemplo, ter escrito o meu HTML e depois mandado executar? Sim. Então, por exemplo, saída, recebe, open. Aí aqui eu faço os.pf.join. Isdir. Pode ser. É uma possibilidade. Ou então, com base de dados que estão vindo de um Excel, eu quero construir um dashboard. O dashboard já foi pronto, no caso. Não necessariamente. Eu posso construir. Vários pedaços dele.
Aí eu vou lá, abro um arquivo que eu chamei de HTML, certo? Para escrita. Aí eu pego aquele meu código do HTML. Aqui, ó. Aí o que eu faço? Saída.write. Com HTML, certo? Saída.close. Então, o que isso aqui está fazendo? Vou até excluir esse cara para vocês verem. Então, o que ele está fazendo? Eu, lá dentro da pasta arquivos, eu abro um arquivo teste HTML para escrita, jogo um HTML lá dentro e fecho. Oi? Vai criar o arquivo lá dentro da pasta arquivos. Isso. E aí, via subprocess, eu consigo fazer o quê? Chamar o Chrome numa nova janela, passando o meu teste que eu acabei de criar. Certo? Então, eu venho aqui, executo esse troço, que não existe aqui, cara, o HTML. Ele vai lá, abre o cara e lá dentro você encontra o HTML. Tá? Então, dá para fazer. Agora eu vou entender totalmente o que você está Tá? E aí aqui, se eu imprimir o subprocess, ele te dá o retorno. Então ele te dá qual é os argumentos que eu passei, o que foi que eu tentei executar, certo? Qual é o código de retorno. Porque se o código de retorno for 0, significa que a execução funcionou. Tá? Ele está retornando args ali, se eu abrir uma função com args, ele vai fazer tudo isso aí? Depende do que você mandar a função fazer. Executar o que está sendo executado. Aí sim. É args e ele mesmo, entendeu? Eu não sei qual que é o teu objetivo com isso, mas sim, daria. Daí, se eu fosse usar esse mesmo processo em outra parte, estivesse fazendo, sei lá, um index, alguma coisa do lado, entendeu? A mais, eu não precisaria repetir, só puxar. Ah, sim. Poderia sim. Aí você conseguiria atualizar o teu próprio Chrome com aquilo. Sim. Tá? Só que você teria um outro problema, né? Se eu estou usando o new window, significa que ele está abrindo numa nova janela. Como que você fecha a antiga? Tem que abrir, achar a função do fechar, né? Aí é que está. Quando você executa via subprocess, uma das coisas que ele cria para você é um PID, que é o código do processo. Via subprocess, você pode matar o processo via código dele. Exit, que você mostrou lá? Não, o exit é outra coisa. Tá? Então, o subprocess possui um método que possui você matar um processo de acordo com o ID dele. Então, você teria que matar o antigo e abrir um novo. Tá? É igual nós estamos fazendo ali, abrindo um arquivo. Isso. A diferença é que eu estou fechando ele na mão, né? Mas você poderia automatizar o processo. Sim. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o objetivo. Agora eu entendi. Certo? Pessoal, deu para entender a ideia do join, a construção de um BaseDir? Abstraiam o subprocess, tá? Isso aqui era só extra. Não. Deu para entender a lógica de usar o path? Ok. Pessoal, dito isso, você tem um exercício para casa. Certo? Qual é? Eu fiz aqui com vocês hoje o exercício aqui do relatório, certo? Você deve modificar o exercício do relatório de forma que eu possa pegar o arquivo de base com os dados dos usuários, independente de onde eu estou executando o meu script. Essa é a primeira forma. E a segunda forma é com o seu usuário informando onde o script está. Então, veja lá. Hoje o teu script executa direto, certo? Não pede nada do usuário. Mas agora, você deve alterar ele a partir de duas possíveis sugestões. Então, você pergunta para o cidadão o path. Qual é o caminho? Onde é que esse troço está? Parta no pressuposto que o usuário vai colocar o path completo, certo? Porque ele é legal. E ele sabe o que ele está fazendo. Tá? Ele entende de informática. Então, assim, ó, se ele deixar em branco, você busca o arquivo na pasta de instalação. Se ele preencher alguma coisa, você busca o arquivo no lugar que ele preencheu.
nessa ideia, como se ele tivesse trocado e está informando que trocou o local que ele... Isso, porque, por exemplo, imagine a seguinte situação. Você fez seu script gerador de relatórios, certo? E você entregou para o usuário. Isso é normal? É normal. É para isso que você faz o script, certo? E aí o seu usuário vai usar. Mas ele não quer colocar os arquivos lá no passo de instalação. Para ele é ruim, é difícil, ou até mesmo ele não tem acesso. Ele quer informar a própria pasta. Porque já tinha um monte de coisa lá dentro que você tem que lidar. Então lida com o que está lá dentro, certo? Imagine a seguinte situação, você fez um script lá para a empresa e o gestor lá tem trocentos Excelzinhos numa pasta. Você acha que ele vai pegar os trocentos Excelzinhos, copiar e colar para a pasta que você quer? Não vai. Tá? A real é que ele não vai. Então você permite que ele informe o caminho. Tá, onde que está a pasta que você quer? Tá? Onde está a pasta com o arquivo? E aí, o cara informa e você corre lá dentro procurar. Então, a base, que é usuários, que ele vai informar onde está, no caso. A base é sempre a mesma, cuidado, porque a base é onde está instalado, certo? Sim. Mas o cara pode informar qualquer coisa. Então, nesse caso, é simplesmente fazer um base dir ser igual ao input, o cara colocar e fazer um... O base dir é uma constante. Se for igual ao input, ele não é mais constante. Fazer um base dir sem ser constante. E daí, no teste, substituir... Cuidado, cuidado. Quando eu lido com o base dir, quando eu fiz o base dir especificamente, o base dir, ele é para tratar onde o meu script está instalado. E isso não deve mudar. Certo? Então, cuidado. A ideia do base dir, pessoal, que eu mostrei aqui para vocês, este cara especificamente, é o quê? O meu script está instalado em algum lugar, certo? O meu script precisa controlar o local da própria instalação. Porque imagine a seguinte situação. Eu crio um atalho no desktop para o meu script, para o meu sistema. O meu sistema deve mudar por causa disso? Não. Mas o que vocês estão querendo fazer é o quê? Mudar isso com base no input. Vocês percebem o problema que vocês estão se criando? Mas ali é igual Então, ao código. Agora, o que acontece? O base dir continua o mesmo. O base dir é o mesmo. Mas o que o teu usuário está falando, procure em outro lugar. Mas Entendeu? ele vai procurar o usuário TXT, ele não vai procurar o nosso código, o nosso relatório. Não, de forma alguma. Não, ele só vai modificar. Porque é o onde objetivo tá do exercício, certo? Essa- Buscar o usuários.txt. Ah, não, é só a busca que ele vai procurar. Isso. Vai ser onde a base onde o nosso script vai funcionar. Tá? Então, ali não vai É um ficar- exercício de só mesmo, é coisa rápida. É só para vocês entenderem como funciona o OS. Tá? Ele não é um exercício complexo. Tá? Mas antes que eu me esqueça, deixa eu mandar esse exercício para vocês, certo? O código para vocês. Senão, como é que vocês vão fazer? Entendeu? Aqui, ó. Olha lá.